Boa tarde, pessoal. Iniciaremos agora mais uma aula de matemática do 8º ano. Para iniciar a aula, nós começaremos a correção da página 169 pela questão 1, do assunto que trabalhamos, potência com expoente fracionário. Então, vamos lá a correção da questão 1. A questão 1 diz: expresse cada potência na forma de radical. Então, cada uma dessas potências com expoente fracionário ou decimal, que nós transformamos em fração, a gente transforma essas potências na forma de radical. Vamos ver o esquema que eu preparei. Então, a primeira letra A tem 2 elevado a 1 meio. Então, aqui, para eu escrever isso na forma de radical, a base fica dentro do radical. Esse 2, que é denominador, fica no índice. E o 1, que é expoente, fica aqui no 1. Isso é a mesma coisa de raiz quadrada de 2, tá? Esse 1 não é necessário. E na raiz quadrada não precisa colocar o 2. Vamos à letra B. 6 elevado a 1 quarto. Então, colocamos o índice, colocamos o radical. O denominador se transforma em índice. E 6 elevado a 1, que é a mesma coisa que raiz quarta de 6. Aqui a gente tem 7 elevado a 2 terços. Escreve a raiz, o 7. Esse denominador é o índice e o 2 fica aqui no expoente, tá? Então, pode deixar assim, sem resolver a potência. O próximo, raiz 1,2. Esse 5 é o índice e o 4 fica aqui como expoente. Letra E, 4,5 dentro do radical. 0,5 é a mesma coisa que 1 meio, a gente viu isso na explicação. Então, esse 2 é o índice do radical e o 1 fica aqui, é a mesma coisa que raiz quadrada de 4,5. A próxima, o 10, 0,2. 0,2 é a mesma coisa que 2 décimos. Simplificando 2 décimos, a gente tem 2 por 2 é 1 e 10 por 2 dá 5. 10 elevado a 1 quinto. Então, fica raiz quinta de 10 sobre 1, que é a mesma coisa de raiz quinta de 10. Tá? Então, assim a gente finaliza a questão 1. Vamos à questão 2. A questão 2 pede para calcular essas potências. Então, calculando, eu faço da mesma forma que a gente fez o primeiro, só que agora eu resolvo até o final. O primeiro era só para escrever na forma de radical. E no segundo, escrever na forma de radical e resolver. Então, o 4 aqui eu tenho raiz, o 4, raiz quadrada de 4 sobre 1, ou raiz quadrada de 4, que é 2. O próximo, raiz 256. Então, esse 1 é o expoente aqui. Raiz quarta de 256. Eu vou procurar 4 números iguais que multiplicados dá 256, que é 4. Aqui, raiz quarta de 81. 4 números iguais que multiplicados dá 81, 3. Aqui tem um sinal negativo, eu tenho que inverter. Vai ficar 343 no numerador, 125 no denominador. E a fração permanece a mesma, só que sem o sinal. Agora, a gente vai transformar isso em raiz, ó. Dentro do radical vai ficar 343 sobre 125. E aqui é raiz cúbica. Eu quero 3 números iguais, que multiplicados dá 343. É 7. 3 números iguais, que multiplicados dá 125. 5. Então, essa é a resposta, 7 quintos. Aqui também eu tenho sinal negativo, que é 1 quarto. Então, aqui, primeiro eu faço a inversão. 81 sobre 1 é 1 sobre 81, tá? Tudo isso elevado a 1 quarto. E agora eu vou fazer o radical de 1 sobre 81, raiz quarta. 4 números iguais que multiplicados dá 1, é o próprio 1. 4 números iguais que multiplicados dá 81. A gente tinha visto aqui antes, 3. Então, resposta, 1 terço. Agora, vamos ao 49, ó. Sinal negativo significa que
inverte. Então, aqui vai ficar 1 sobre 49. E aqui 3/2 eu repito, só que agora sem o sinal. O sinal serve para a gente inverter. Agora eu vou transformar em raiz. Raiz de 1 sobre 49, raiz quadrada, e esse número aqui elevado à terceira potência. Então, para a gente resolver isso aqui, a gente vai fazer da seguinte forma. Para a gente não trabalhar com valores muito grandes, a gente vai fazer da seguinte forma. 1 à terceira, raiz quadrada. E aqui, 49 é 7 ao quadrado, a terceira. E aqui a gente continua. 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. E aqui embaixo, eu vou multiplicar 3 vezes 2, 6. 7 à sexta, na raiz quadrada. Agora, a gente vai achar as raízes. Raiz quadrada de 1 é 1. E no caso do 7, ó, eu vou dividir esse por esse. 6 dividido por 2 dá 3, dá 7 à terceira. E aqui eu vou fazer 7 vezes 7, 49, 49 vezes 7, que é 343. Tá? Essa é uma das formas de fazer. E com isso a gente finaliza, ficou um pouco escondido, mas agora dá pra ver. Com isso a gente finaliza a questão 2. Então, eu vou só repetir. Para tirar esse sinal, inverte. Era 49 sobre 1, fica 1 sobre 49. Repete a fração. Para tirar essa fração, escreve radical. Raiz quadrada de 1 sobre 49 elevado ao cubo. Esse cubo tanto é para o 1 como é para o 49. Então, aqui, 49 eu fatorei. Ficou 7 ao quadrado, elevado ao cubo e elevado ao cubo. Aqui eu multipliquei 2 vezes 3, 6. E depois eu acho as raízes quadradas. Raiz quadrada de 1 é 1. E aqui, 6 dividido por 2, 3. E para finalizar, 1 e 7 vezes 7 vezes 7, 343. Vamos à questão 3. Para a questão 3, nós temos duas expressões. Calcule o valor das expressões, a expressão A e a expressão B. Então, por conta do espaço, a gente vai fazer na folha. Vamos lá. E eu tenho aqui uma expressão envolvendo potência com expoente fracionário. Então, eu transformo em raiz. 4 elevado a 1 meio. Então, fica o 4 dentro do radical, o 2 é o índice e o 4 elevado à primeira potência. Aqui, o 8, índice da raiz é 3 e o expoente 1. Então, esse sempre vai ser o índice da raiz e esse número sempre vai ser o expoente. Então, aqui eu tenho raiz quadrada de 4 é 2, raiz cúbica de 8 é 2 e 2 menos 2, 0, tá? Essa é a letra A. Vamos à letra B. Faço a mesma coisa, tá? Até eu comecei a fazer aqui com lápis, mas fica muito claro de ver, é melhor com caneta mesmo. Então, vamos aqui, ó. Primeiro, tirar o sinal. Aqui é 27 sobre 1, fica 1 sobre 27, elevado a 1 terço. Soma com 32, elevado a 1 quinto. Agora, a gente vai transformar isso em raiz. Então, aqui, raiz cúbica de 1 sobre 27. E aqui, raiz quinta, que o denominador dessa fração é 5, é de 32 sobre 1, ou 32. E a gente vai achar aqui, resolver esses radicais. Raiz cúbica de 1 é 1, raiz cúbica de 27 é 3. Raiz quinta de 32, 5 números iguais que multiplicados dá 32, é 2. E aqui a gente tem soma de duas frações com denominadores diferentes. Como é que eu faço? Acho o MMC de 3 e 1 é 3, divide pelo número de baixo, multiplica pelo número de cima. 3 dividido por 3 dá 1, 1 vezes 1 é 1. 3 dividido por 1 dá 3, vezes 2, 6. 6 mais 1, 7, e repete o 3, 7 terços. Vamos à quarta questão. A quarta questão é uma questão de vestibular. Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo, é que tem 2 terços vezes 8 elevado a 2 terços menos 2 terços vezes 8 elevado a menos 2 terços. Essa expressão é igual a, e tem aqui 5 opções de resposta. Vamos calcular para a gente descobrir.
Então, aqui está a expressão. Então, vamos resolver. Primeiro, a gente vai começar pelas potências com expoente fracionário. Então, aqui eu repito 2/3 vezes raiz cúbica de 8 ao quadrado. Repete 2/3 vezes. Para tirar esse sinal, eu coloco o inverso. De 8 sobre 1 é 1 sobre 8, elevado a 2/3. Agora, eu vou resolvendo o que dá para ser resolvido, ó. Primeiro, essa potência, raiz cúbica, 8 vezes 8, 64. Menos, repete o 2/3 vezes, aqui eu vou transformar em raiz, ó. Raiz cúbica, porque aqui o denominador é 3, de 1/8, e tem aqui uma potência 2. Como tem potência 2, eu preciso colocar o parêntese para esse expoente, essa potência tanto valer para o numerador como para o denominador. E agora eu vou continuar resolvendo. Repete 2/3 vezes 3 números iguais que multiplicados dá 64 é 4. Raiz cúbica de 64 é 4. Repete 2/3. 1 ao quadrado é 1. 8 ao quadrado é 64. E aqui, raiz cúbica de 1 sobre 64. Continua. Agora, eu vou multiplicar. 2 vezes 4, 8. Repete o 3. Repete o 2/3 vezes. Raiz cúbica de 1 é 1. Raiz cúbica de 64 é 4. Então, ficou 1 quarto. Agora, eu vou resolver esse produto aí de frações. E agora vai 8 sobre 3, eu repito. 2 vezes 1 é 2, 3 vezes 4 é 12. E a gente vai fazer o MMC aqui de 3 e 12, que é 12. O que é que eu faço com esse denominador? Divido pelo número de baixo e multiplico pelo número de cima. 12 dividido para 3 dá 4, 4 vezes 8 é 32. 12 dividido por 12 dá 1, 1 vezes 2 é 2. 32 menos 2 dá 30, e eu repito o 12. Simplificando aqui, ó, por 6, 30 dividido por 6 dá 5, 12 dividido por 6 dá 2, e 5 dividido por 2 dá 2,5. Então, a alternativa que tem 2,5 é a letra C, tá? A letra C. Então, marca um X na letra C do quarto. Vamos à quinta questão. A quinta questão é uma questão da FUVEST, uma questão de vestibular também, que é uma expressão bem simples até de fazer, tá? Apesar de ser uma questão de vestibular, é uma questão bem simples. O problema é que as pessoas, tá, esquecem como resolve isso, potência com expoente fracionário e decimal. Vamos lá para a resolução. Eu tinha começado também a resolver essa questão, mas fica muito claro de lápis. Vamos lá, de caneta. Então, aqui, vou transformar isso em raiz, ó. Raiz cúbica de 8 ao quadrado. 0,5 é a mesma coisa que 1/2, tá? A gente lembra na explicação, ó, 0,5 é 5 sobre 10. Simplificando por 5, 5 dividido por 5 dá 1, 10 dividido por 5 dá 2. Então, 0,5 eu troco por 1/2. Então, fica 9 elevado a 1/2. Resolvendo aqui a potência, raiz cúbica, 8 ao quadrado é 64. Mais raiz quadrada de 9. O denominador é 2, raiz quadrada de 9 sobre 1. Raiz cúbica de 64 a gente já viu que é 4. E raiz quadrada de 9 é 3. E somando 4 mais 3 eu tenho 7. Então, essa é a resposta da quinta questão. Vamos à sexta questão. Essa sexta questão é uma questão pessoal que pede para elaborar uma expressão que contém operações com potência de expoente fracionário e cujo valor seja um número inteiro e uma cujo valor seja um número racional. Então, essa questão aqui é pessoal, porque aqui depois pede para passar para um colega para cada um possa resolver, calcular o valor das expressões. Então, nesse caso, essa questão não vai ser feita, nós passaremos para a questão 7. Calcule o valor de x. Então, aqui a gente viu isso na explicação e a gente vai ver como é simples de resolver. Vamos lá, questão 7. Para essa questão 7, a gente tem aqui várias situações onde pede para descobrir o valor do x. 32 repetido quantas vezes ele multiplicado por ele mesmo dá 1024. Então, a gente vai ver aqui que 32 elevado ao quadrado, tá? 32 vezes 32 dá 1024.
Que número elevado ao cubo dá 1 sobre 27? Então, aqui, 1/3 elevado ao cubo dá 1 sobre 27. Resolvendo isso aqui, ó, 2/3 elevado a 1/2. Então, aqui a gente vai resolver para achar o valor do x. 2, 3 vezes 1 dá 3, repete o 2. E aqui a gente vai achar a raiz quadrada de 2/3. Que a gente vai achar que raiz quadrada de 2/3 é 8. Então, esse é o valor de x. E a última questão, que número 5 elevado a que número negativo dá 1 sobre 25? Então, é menos 3. Esse é o valor do x, tá? E a gente finaliza, então, a questão 7. Vamos à questão 8. A questão 8 é uma questão onde nós vamos colocar o sinal maior que ou menor que. E a gente viu como usar esses sinais. Então, vocês devem ter calculado ou ter feito uma estimativa do que era maior do que. Então, aqui, ó, a gente vai ver qual sinal a gente vai colocar em cada situação. 25 elevado a 1/2, ou seja, raiz quadrada de 25, e 1 sobre 25 elevado ao quadrado. Então, isso aqui é 5 e 1 sobre 5, qual o maior? Então, a gente vai ter na letra A o sinal de maior que, tá? Letra B, vou colocando aqui do lado, acho que é mais fácil. Esse é o sinal, maior que. Na letra B, 1/4 sobre 1/2 e 1/4 elevado ao quadrado. Então, esse é maior. E esse é o menor. 1/10 elevado a menos 3 e 1/100 elevado a menos 1/2. Então, também sinal de maior. Esse é maior que esse. Agora, vamos para esse. 9 elevado a menos 2 e 9 elevado ao quadrado. Esse é menor e esse é maior. E aqui, 64 sobre 1/4, 64 menos 1. Então, esse aqui será o maior. E a última, esse primeiro é o menor e esse será o maior, tá? Então, coloquem aí os sinais para a gente continuar para a questão 9. Essa questão 9 é uma questão de raiz com raiz. Na explicação, eu tinha resolvido já essa com vocês, mas aqui sempre tem várias maneiras, vários caminhos que você pode chegar ao resultado de uma questão assim. Vou fazer de outra forma que chega ao mesmo resultado. Vamos ver. Então, aqui eu também tinha começado a resolver, mas vamos ver como fica, tá? Uma opção de resolver. Então, a primeira coisa, você repete o radical. O x não tem nada para resolver, repete. E aqui você vai tirar essa raiz, desfazendo a operação. Então, 5 fica x, que é o número que está dentro do radical. Embaixo, o denominador é 5 e o numerador é 4, tá? Aí, vamos para o segundo passo. Isso aqui é uma operação chamada de divisão de potência de mesma base, onde a gente repete a base e subtrai o expoente. O expoente do x é 1. Então, aqui eu vou repetir o radical e vou subtrair os expoentes. Coloca uma vez a base, vai ficar 1 menos 4/5. E eu continuo agora resolvendo esses expoentes, ó. Fazendo esse MMC aqui, 1 menos 4/5. Então, o MMC de 1 e 5 é 5, divide pelo número de baixo, multiplica pelo número de cima. 5 dividido por 1 dá 5, 5 vezes 1, 5. 5 dividido por 5 dá 1, 1 vezes 4 é 4. 5 menos 4, 1, e repete o 5. Então, aqui eu tenho 1/5 como novo expoente. E aqui eu vou tirar de dentro da raiz. Ó, lembra que tudo isso aqui vale 1. E a raiz aqui é quadrada, vale 2. Então, vai ser x sobre 1/5 elevado a 1/2. E eu tenho aqui uma potência de potência. 1 vezes 1 dá 1. Na base x, 5 vezes 2 é 10. X sobre 1/10, tá? Isso aqui é a resposta da questão, tá? Então, com isso a gente finaliza a página 169 e o livro 1. E a gente vai começar
resolvendo agora, trabalhando com o volume 2, tá bom? Então, vamos à próxima aula.